Vamos atualizar a situação no Irã, porque o número de mortos nos protestos contra o regime do Ayatollah Ali Khamenei no Irã subiu, segundo uma atualização de uma ONG de direitos humanos que acompanha toda a situação ali do país. Luca Bassani já está conosco, direto da Europa, e traz os detalhes para a gente. Oi, Luca, bom dia para você. Bom dia a você também, Soraya, ao Roberto Nonato, a todos que nos acompanham. De fato, o número é estarrecedor. De acordo com a ONG norueguesa que faz todo o acompanhamento desses dados de maneira mais detalhada, são mais de 3.400 mortos até agora, em dados coletados apenas até o dia 12. Portanto, considerando que já estamos no dia 15, eles podem ser ainda maiores. De acordo com aquilo que foi revelado, são pelo menos 3.300 manifestantes mortos e cerca aí de 120 forças de segurança, policiais iranianos que também morreram durante essas intensas manifestações que ainda acontecem pelo país. Além deste número, são pelo menos 18 mil manifestantes presos. E por que isso é importante? Porque o governo do Ayatollah Ali Khamenei deixou claro que pretende adiantar o processo judicial, fazendo com que todo essa aceleração dos julgamentos possa eventualmente culminar na execução de manifestantes pacíficos, como uma espécie de dar exemplo aos outros para dissuadir aquelas manifestações que ainda acontecem pelo país, não só pedindo melhores condições de vida, melhores condições econômicas, mas também a queda do regime em si. Durante esse período também há uma troca de farpas entre os Estados Unidos, com a possibilidade de uma intervenção militar, e o Irã também ameaçando atacar as bases norte-americanas na região do Oriente Médio, mas fato é que muitas dessas informações ainda não são completas. Afinal, o blackout digital, o bloqueio da internet, ele continua de maneira intensa. São poucas as pessoas que têm acesso, por mais que possam utilizar o Starlink, à internet e mandar essas informações para fora, mandar imagens da repressão violenta e até mesmo se comunicar com os seus familiares. Inclusive, eu com as minhas fontes no Irã não consigo falar com elas há pelo menos 5 dias e causa uma preocupação, pela sua relação com essas pessoas, de amizade, de muitos anos de contato, e que mostra que este governo está fazendo de tudo para evitar a saída de informações de lá e também desmobilizar os manifestantes, porque sem a internet não conseguem marcar horários, marcar pontos de encontro para continuar as suas demandas, as suas marchas que pedem mudanças. A gente, como sempre, vai ficar de olho. Por enquanto, não há nenhum tipo de indício que o governo irá dar o braço a torcer, mas ele segue em alerta porque há movimentações militares dentro do Oriente Médio que podem dar indícios de uma ação norte-americana em breve. Agora, Luca, o Conselho de Segurança da ONU vai se reunir hoje para tratar de toda essa situação do Irã, né? O que a gente pode esperar desse encontro? Exato. No Conselho de Segurança da ONU, os próprios Estados Unidos da América pediram uma reunião de emergência para discutir a situação no Irã, principalmente o alto número de mortos de manifestantes, as execuções prometidas pelo regime do Ayatollah Ali Khamenei, e para eventualmente discutir novas sanções ou até mesmo uma intervenção militar. Lembrando que dentro do Conselho de Segurança, a Rússia e China, que são aliados circunstanciais do Irã, têm direito ao veto e, portanto, qualquer intervenção seria prontamente negada. Fato é que há uma movimentação militar dentro do Oriente Médio. A base no Catar dos Estados Unidos de Al-Udeid, que tem cerca de 11 a 13 mil militares norte-americanos, fez uma evacuação parcial. Há várias aeronaves de guerra da Força Aérea Real Britânica e dos Estados Unidos também aumentando o contingente militar em localidades do Oriente Médio, que pode dar o indício que Donald Trump opte por bombardeios, ou um ataque aéreo pontual, assim como foi em 2025 na Operação Martelo da Meia-Noite, na Guerra dos 12 Dias. Todavia, muitos analistas aqui na Europa dizem que o governo Trump, ele sempre trabalha com essa ambiguidade, estratégica, ou seja, ele dá indícios que pode fazer algo apenas para manter todos os agentes em alerta, mas no fim pode acabar optando por outras decisões no campo diplomático ou econômico, ampliando, por exemplo, as sanções aplicadas no Irã. Por hora, essas são as informações que temos em mãos. Óbvio que ficaremos aqui de olho na Europa, nessas movimentações no Oriente Médio, com certeza com o Eliseu Caetano também nos Estados Unidos, para saber se haverá uma conclusão militar de tudo isso que acontece ou se apenas ficará no campo diplomático a resolução desta problemática
para a população iraniana, que por quase 50 anos lida com um dos regimes mais autoritários conhecidos no mundo atualmente. Enquanto isso, os protestos seguem se espalhando, pelo mundo. Obrigada, Luca, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Deixa eu chamar mais uma vez aqui os nossos comentaristas. Kriegner, queria te ouvir agora. Depois de tantas ameaças, que Donald Trump vem fazendo, ainda é possível imaginar que ele não faça alguma coisa, que fique de fato só no meio diplomático? Muito difícil, viu, Soraya? Eu acredito que a probabilidade de uma intervenção militar nesse sentido, e não de ocupação aqui, mas sim para contribuir com os esforços da população iraniana na derrubada do regime, essa probabilidade é muito grande mesmo. E vou dizer, diga-se de passagem, é muito necessária. As Nações Unidas, como o bloco, já tem uma imagem aí muito desgastada de ineficiência e demora nas tratativas com os países. E vão ter aqueles que vão dizer, não, mas é porque essas coisas são complicadas mesmo. E tudo bem. Qualquer desculpa aqui para a gente considerar o direito internacional, para passar pelo, entre aspas, devido processo legal, tudo isso é muito válido e eu também apoio. Mas quando nós olhamos para um número que, obviamente, é um número reduzido, não reflete a realidade, porque a realidade não foi revelada na sua totalidade, de 3.400 mortos porque estão nas ruas pedindo por um país mais livre, isso é inaceitável. E ter a expectativa de que a ONU vai se reunir para emitir um documento ou para emitir uma sanção econômica, se o regime dos ayatollahs estivesse preocupado com sanção econômica, eles não teriam feito metade das atrocidades que cometeram nos últimos 50 anos. Se eles estivessem preocupados com documentos, eles não estariam enriquecendo o urânio a uma capacidade infinitamente maior do que estavam antes dos bombardeios israelenses, que colocaram fim nisso e trouxeram um pouco mais de estabilidade na comunidade internacional. Então, o Irã não pode agora, as Nações Unidas agora não podem oferecer para a comunidade internacional, que paga a conta ali das suas instalações, simplesmente um documento, simplesmente um pedido de paz ou simplesmente uma sanção econômica. Precisa ter uma intervenção, precisa ser derrubado o regime dos ayatollahs, que custa tão caro, tantas vidas e que traz tanta instabilidade para o cenário internacional também. Acácio Miranda, e é possível derrubar esse regime que neste momento revolta a população iraniana, ou isso criaria um caos ainda maior na região, hein? Nonato, todo problema complexo tem uma solução fácil e errada. Se nós olharmos para o histórico de atuação dos Estados Unidos naquela região, nenhuma das intervenções pontuais acabou alcançando êxito. Vide o caso da Síria, vide o caso do Afeganistão, vide até o caso do Iraque. E por quê? Diferentemente da América Latina, diferentemente dos países europeus, parte dos países do Oriente Médio não estão habituados, a própria população não está habituada a conviver com regimes democráticos. Há necessidade que essa cultura vá sendo desenvolvida. Se nós olharmos para a situação do Irã, ele vivia uma ditadura. Houve uma revolução em 1979 e essa ditadura foi substituída pela atual teocracia. Que há necessidade de intervenção, ninguém discute, mas é necessário que seja uma intervenção duradoura a ponto das instituições ganharem musculatura suficiente para alicerçarem uma democracia. Até lá, será mais uma intervenção que vai resolver este problema pontual e problemas equivalentes a este voltarão daqui a alguns meses.